Continuando a refletir sobre a história do açúcar, que, como considera o grande historiador Fernando Braudel, está na gênese do mundo atlântico, e sobre a sua relação com a madeira, hoje vamos falar dos seus protagonistas essenciais, ainda que involuntários. Vamos falar de escravos. E para tanto, viemos a esta exposição, Racismo e Cidadania, realizada no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, em que a escravatura dos negros é naturalmente denunciada. O processo da produção do açúcar tem de ser rápido, pois a cana, depois de cortada, começa imediatamente a perder sacarose por se iniciar o processo de fermentação. Com pouco mais de 48 horas para realizar o corte, a moenda da cana e a cozedura do suco, que se chama garapa, tarefas necessárias ao fabrico do açúcar, houve a necessidade de acelerar o processo de fabrico através de constantes inovações tecnológicas. No entanto, antes da invenção da máquina a vapor, a massificação do seu fabrico e a aceleração das operações para tratar enormes quantidades de cana em pouco tempo só foram possíveis com a utilização de grande quantidade de mão de obra. O aumento dessa mão de obra foi feita com recurso a escravos, principalmente nos grandes territórios americanos, onde essa mão de obra era necessária. Sendo a escravatura muito anterior à produção de açúcar no Atlântico, é, porém, devido aos escravos aprisionados em números extraordinários na costa ocidental africana e levados para o Brasil e depois para o resto das Américas, que a cultura da cana se desenvolve nessas terras imensas, deixando sequelas nas relações entre os povos até aos nossos dias. Desde a primeira socialização do homem, a divisão de funções reservou para uns a condução dos ritos religiosos, da política e da guerra, e para os outros as tarefas de os servir e alimentar nas casas, nos campos, nas minas, nas galés e nas guerras. Os escravos são o caso limite desta situação. A escravatura tem a idade do homem, pois sempre onde houve homens, houve disputas de recursos e de ideias. Muitas delas resultaram em guerras, e destas, muitos dos derrotados tiveram como destino servirem os vencedores como escravos. Sendo hoje reprovada pelas boas consciências, é coisa antiga, apoiada por grandes pensadores. No século IV a.C., na Atenas de Aristóteles, 300 mil dos seus habitantes, correspondendo a 40% da população, eram escravos, que o filósofo considerava serem coisas vivas e, como tal, meras ferramentas de trabalho. A escravatura estava já implantada na África subsaariana antes dos contactos com os europeus no século XV. Era praticada principalmente em benefício das culturas muçulmanas e entre elas. Durante milénios, a prática foi acolhida com naturalidade e Portugal, tal como todos os povos europeus, praticou-a. A novidade foi a escala em que a realizou entre os povos de África que vai contactando. Quando em 1444 a primeira leva mais importante chega a Lagos, Zorara, que assiste ao luteamento de 235 escravos, homens, mulheres e crianças, descreve o facto como sendo de desumana crueldade.
tinham sido transportados em 6 caravelas, tripuladas por pilotos portugueses experientes, entre os quais Gilianes, sob o comando do Lançarote da Ilha, escudeiro do infante Dom Henrique, que, curioso e interessado, assistiu ao desembarque. Numa Europa católica de que Portugal era parte importante, em tempos de grande religiosidade, a escravatura era incentivada pela própria Igreja. O Papa Nicolau V, pela bula Dum Diversas de 1452, concedia a Dom Afonso V, e passo a citar, plena e livre permissão de invadir, conquistar, atacar, vencer e subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros infiéis e inimigos de Cristo. E outro sim, que pudesse reduzir à escravidão perpétua as suas pessoas e apropriar-se dos seus bens. Fim de citação. Era assim, legitimada moralmente, estabelecido o direito de Portugal e apontados os alvos a atingir. Portugal aproveitou a oportunidade que abrira e especializou-se a criar novos mercados de coisas vivas, para utilizar a expressão antiga de Aristóteles, com a cumplicidade interessada de alguns africanos que já a praticavam entre si e o apoio continuado da Igreja. Luís de Molina, jesuíta espanhol, professor em Coimbra e Évora entre 1563 e 1583, considerava o escravo legítimo quando vencido numa guerra justa, por exemplo, quando praticava uma religião diferente, ou, se tivesse nascido já escravo, sofrido pena por delito grave, ou se, sendo livre e adulto, se vendera a si próprio. E Tomás de Macedo, dominicano espanhol, em 1571 também legitimava os escravos, se vendidos pelos pais em caso de necessidade para benefício dos filhos. Para a Madeira, até 1440, os escravos começaram por ser aprisionados nas Canárias e foram utilizados na pastorícia e na agricultura. Depois vieram de Marrocos, durante as razias feitas na conquista ou na defesa dos fortes lá instalados. Finalmente, fizeram-se escravos na costa ocidental de África, no decurso das viagens de reconhecimento e trato comercial com as populações. E é da costa da Guiné que vem o maior contingente no tempo da expansão económica da ilha. Além de aproveitados na safra do açúcar, que aumentara a exigência de mão de obra, os escravos na Madeira foram ocupados no serviço doméstico de uma sociedade que se tornara rica e ostentatória. Fazem parte do cotidiano do senhor, mantêm-se ligados a ele na família e apoiam-no na sua atividade ou negócio. Até porque era perigoso mantê-los juntos, por causa de eventuais revoltas numa terra tão pequena e isolada de tudo. Em virtude da dimensão reduzida da maior parte das propriedades, na Madeira, o número de escravos por cada uma delas seria pequeno. No tempo do apogeu do açúcar, nos inícios do século XVI, teriam maior expressão. E quase 90% dos proprietários possuiriam entre 1 e 5 escravos que partilhariam o seu trabalho com trabalhadores livres assalariados. Naturalmente, nas grandes propriedades haveria mais, e os números variam entre 14 e 80. Em 1552, na derradeira fase da primeira época do açúcar, o número de escravos representaria 29% da população da ilha. Mas, 50 anos depois, seriam apenas 5% utilizados naturalmente pelos proprietários de terras, mas também pelo clero, pelos militares e pelos comerciantes. Custavam entre 10 mil e 20 mil réis na década de 1540, mas o seu preço triplicará em 1630. A expansão da produção de açúcar, testada em Cabo Verde e São Tomé, estende-se finalmente em larga escala ao Brasil. Aí, as roças enormes, onde se reinventará um tipo de sociedade descrita por Gilberto Freire em Casa Grande e Sanzala, obrigam a enormes quantidades de escravos.
Entre 1526 e 1867, estima-se terem sido da responsabilidade de portugueses e de brasileiros o transporte de mais de 5 milhões de africanos. O mercado de escravos negros é organizado partindo de África de 3 áreas distintas. A Senegâmbia, entre os rios Senegal e Gâmbia, foi a primeira região praticada pelos portugueses. E desses contactos vai surgir o crioulo, tornado língua franca comercial, dela sendo transportados cerca de 297 mil, principalmente para a América Espanhola, 212 mil, para a Amazónia no Brasil, 160 mil e para Portugal, 3 mil. A segunda zona, no Golfo da Guiné, compreende a Costa do Ouro e as baías do Benim e do Biafra. Está ativa entre o século XVI e o século XIX, dela saindo cerca de 1.300.000, dos quais 800 mil escravos para Pernambuco e os restantes para a América Central. A última grande região exportadora de escravos é a África Centro-Ocidental e corresponde ao Congo e Angola. Daqui se transfere o grosso do contingente dos portos de Mapinda, na foz do rio Congo, e Embris, Luanda e Benguela, em Angola, num contingente entre 5 e 6 milhões de africanos. No total, a escravatura de africanos entre 650 e 1920, realizada no tráfico oriental, soma entre 9 e 17 milhões de pessoas e tem como destino as Arábias e o norte da África. Mas só em 3 séculos e meio, entre 1500 e 1866, o mercado atlântico atinge mais de 12,5 milhões de seres, dos quais cerca de 2 milhões morrem na viagem e dos restantes, 40%, ou seja, cerca de 5 milhões e meio, se destinam ao Brasil. Estes números revelam o papel pouco lisonjeiro desempenhado pelos portugueses nesta questão, apesar de cedo se terem ouvido também vozes contra. Uma delas foi de Fernando de Oliveira, frade dominicano, que viveu entre 1507 e 1582, homem de muitos interesses, gramático, historiador, estratega militar e construtor naval. Viemos à Biblioteca Central de Marinha consultar o seu livro A Arte da Guerra do Mar, editado em 1555, onde se insurge vivamente contra a escravatura, por desconfiar da eficácia evangelizadora dos traficantes, e cito, os que vão buscar essa gente não pretendem a sua salvação, e consta que se lhes tirarem o interesse, não irão lá. Fim de citação. Impressiona a lucidez que usa na destruição dos argumentos teológicos, quando afirma, e cito novamente, se eles merecem o cativeiro, não somos nós juízes disso. Nem Deus nos fez verdugos da sua ira, mas manda que preguemos a sua fé com caridade e modéstia. Fim de citação. E acrescenta um outro argumento mais pragmático, citando São João do Apocalipse, afirmando: quem cativar, será ele cativo também, pois, segundo Jeremias, os escravos nos senhorearam e não havia quem nos resgatasse do seu poder. Alguns anos mais tarde, é o padre António Vieira que secunda outros jesuítas a quem o comércio da escravatura repugnava, mas que, embora se levante contra a escravatura dos índios brasileiros, sujeitos a um processo de extermínio, não se opõe à escravatura dos negros. Como diz Arlindo Caldeira, no livro que aconselho vivamente a lerem, Escravos e Traficantes no Império Português, o abolicionismo é um processo lento. Quando o Marquês de Pombal, em 1761, extingue a escravatura no Portugal metropolitano e que tantos elogios mereceu à Europa pensante, encabeçada por Voltaire, tinha-se dado um passo importante, mas ficou muito por fazer. Os argumentos, sendo humanitários, são principalmente estéticos e económicos. Pretende-se evitar, e cito, os grandes inconvenientes que resultam do excesso e devassidão com que, contra as leis e costumes de outras cortes polidas, se transporta anualmente de África, América e Ásia para estes reinos um tão extraordinário número de escravos pretos que, fazendo nos meus domínios ultramarinos uma sensível falta para a cultura das terras e das minas, só vêm a este continente ocupar os lugares de moços de servir que, ficando sem cômodo, se entregam à ociosidade e se precipitam nos vícios. Fim de citação. Argumentos que hoje ouvimos aplicados a imigrantes e refugiados e que, como se vê, não são novos.
Em 1869, a escravatura é abolida em Portugal por Sá da Bandeira em todo o Império. Mas é só em 1878, quando termina o prazo dos antigos escravos ficarem ligados aos seus senhores, empurrada pela Inglaterra, que tinha descoberto ser a escravatura desnecessária e contraproducente numa economia liberal movida a vapor, que é finalmente extinta em todo o país. O Brasil, independente desde 1820, só em 1888 a abolirá oficialmente. A escravatura foi determinante no processo de produção açucareira e a Madeira o seu polo detonador, por nela ter confluído o tempo e o lugar onde a cultura do açúcar é determinada pela expansão portuguesa no Atlântico, onde o Brasil vem a desempenhar um papel decisivo. Daqui passou ao resto das Américas, onde o tráfico negreiro se reciclou noutras culturas intensivas e noutros contextos, como foi, por exemplo, a do algodão nos Estados Unidos da América, cujo resultado foi uma guerra civil que entre 1861 e 1865 dividiu o país e cujas feridas mal curadas ainda hoje perduram. Mas não julguemos que o tráfico desapareceu. Lembremos-nos dos prisioneiros de muitas guerras, das condições extremas em que vivem os que fogem da morte, da fome e da pobreza, que a escravatura só foi proibida no Iémen e na Arábia Saudita em 1962, que continua a ser aprovada pelo fundamentalismo islâmico e praticada por máfias organizadas. Em 2016, apesar de todas as campanhas internacionais para a sua erradicação, pensa-se haver quase 46 milhões de pessoas submetidas à escravatura moderna. O tráfico de escravos, pois é de comércio que se trata, pode movimentar, segundo a Organização Internacional do Trabalho, 150 mil milhões de dólares por ano, sendo das atividades criminosas que mais lucros rende. A Grã-Bretanha, a França, a Alemanha e a Itália despenderam conjuntamente na defesa quase o mesmo, 161 mil milhões de dólares. Vale 70% do PIB português de 2016, foi de perto de 210 mil milhões de dólares. Corresponde a cerca de metade do tráfico de droga, que movimenta 320 mil milhões. E chegamos ao fim deste programa. Apesar da prática desumana da escravatura ter sido aceite moral e politicamente durante milénios, sempre houve, ao longo dos tempos, vozes que se levantaram contra esta praga social. Porque sabemos que, por outros modos e meios, a escravatura continua a ser praticada. Junto deste tambor de cabinda, lançamos aqui um alerta para que nenhum pretexto ou desculpa possa legitimar hoje a escravatura. No próximo programa, para encerrarmos este ciclo de conversas, falaremos do legado que o açúcar deixou na Madeira. Até lá, e apesar de tudo, desejo que passem todos muito bem.